Uma polêmica está dividindo a Câmara de Vereadores de Joinville nos últimos dias. É um projeto de lei encaminhado pela Prefeitura que altera em parte uma antiga regra de ocupação do solo aqui de Joinville, a chamada Cota 40. O projeto encaminhado pela Prefeitura permite que terrenos em locais acima da chamada Cota 40, ou seja, que estão a mais de 40 metros acima do nível do mar e que tenham sido rebaixados por ação de terraplanagem ou mineração, sejam reclassificados e recebam novos usos. Mas a permissão seria válida apenas para terrenos que, com o rebaixamento, não estão mais acima de 40 metros do nível do mar. A ação de terraplanagem e mineração nesses locais já havia sido autorizada pela nova Lei de Ordenamento Territorial, aprovada no ano passado. Há, acima de tudo, uma legislação ambiental. E antes dele dar uso e ocupação a essa área, a minuta de lei deixa claro no parágrafo 2 dela de que só poderá dar uso e ocupação a essas áreas as cotas 40 que foram baixadas de maneira regular, ou seja, receberam todo o rito ambiental cabível. Mas nem todo mundo concorda. Os vereadores de oposição criticam a proposta, alegando que o projeto abre uma brecha para que as áreas preservadas sejam usadas pela especulação imobiliária. Com a aprovação dessa lei, se faça uma abertura, né, e se dê a brecha para que vários locais, sob a desculpa de se fazer mineração, vai se fazer, na verdade, loteamentos, né, outras obras, para que daí tire, né, esse morro e se libere o imóvel da Cota 40 e possa fazer assim daí as áreas de loteamento. Nesta semana surgiu uma emenda à proposta da Prefeitura. O vereador Jaime Schroeder quer que o projeto preveja uma compensação financeira ao município para quem usar esses locais que até então estariam protegidos pela Cota 40. A nossa proposta é estabelecer uma divisão dessa mais-valia imobiliária e direcionar isso para a preservação dos demais morros da cidade. Como a emenda parlamentar altera o plano diretor de Joinville, o projeto vai ser encaminhado de novo para um parecer do Conselho da cidade. Depois que ele for devolvido para a Câmara de Vereadores, ele tramita novamente nas comissões de Legislação e Urbanismo para ser votado aqui em plenário. Mas isso ainda não tem um prazo para acontecer. Não acredito que, como se trata de mudança no plano diretor, em torno de 30 a 60 dias, no mais tardar, o Conselho da Cidade devolve para nós e daí sim a Câmara de Vereadores vai discutir normalmente o projeto. Provavelmente nós teremos que fazer uma audiência pública, por ser mudança de diretor, da questão da emenda do vereador James, daí que mexe no plano diretor. Para a OAB de Joinville existe uma insegurança jurídica no projeto de lei, porque ele se sobrepõe à lei orgânica do município. O parágrafo 3º e o parágrafo 4º desse projeto de lei, ele diz primeiro que ele é aplicado às terras já utilizadas para fins de mineração acima da Cota 40, que hoje estão abaixo, mas que pode futuramente ser discutidas também as outras terras, as terras que ainda não foram utilizadas. Então a preocupação da OAB é com relação a esse marco temporal. Então nós protocolamos para a Comissão de Legislação e Urbanismo, que se reuniram em conjuntos aqui na casa, para que faça, na verdade, uma ampla discussão do tema junto ao Conselho da Cidade. A Prefeitura alega que o projeto não muda os índices de ocupação e que tudo está de acordo com a legislação ambiental. Somente se houver toda a documentação ambiental daquela região é que ele vai poder dar uso e ocupação. Se a mineração foi feita de maneira irregular, sem seguir o trâmite ambiental cabível, ele não vai poder dar uso e ocupação na área e vai ter que responder sobre o crime ambiental que cometeu. Então a legislação ela é muito responsável nesse sentido. E é também importante frisar de que não há nenhuma novidade nessa minuta de lei que foi colocada. O que a gente está fazendo é consertando um equívoco da 470, porque minuta de lei com essa intenção já existe em Joinville há 22 anos, desde a lei número 27 de 1996, passando pela 312 em 2010 e agora em 2018 a gente recuperando na 470. Vamos entender melhor esse assunto conversando aqui com o Jefferson Saavedra. Não dá para negar que a polêmica está posta, né, Saavedra? Mas, no fundo, o que está causando toda essa polêmica? É a questão ambiental, a questão imobiliária ou também os interesses políticos? Não, às vezes tem um pouco de cada tudo. Mas essa questão dos imóveis é muito importante, sim, Rafael. Vamos tentar fazer um pequeno roteiro para tentar explicar essa questão que é muito complexa, né? Esse projeto da Prefeitura de Joinville, que foi apresentado aí, ele permite que áreas que um dia foram Cota 40 e passaram legalmente
futuramente por um processo de mineração, terraplenagem, possam vir a ser, digamos, reutilizados. Afinal, ele deixou de ser uma área de proteção ambiental, porque afinal os 40 metros foram reduzidos para 30, 20, e sim, eles podem ser utilizados novamente, instalando ali empreendimentos, loteamentos, empresas, desde que o zoneamento vizinho permita esse tipo de uso. Essa situação mais ou menos era permitida antes da lote. Na lote ela ficou fora. Por isso que a prefeitura quer reanimar, trazer de volta esse dispositivo. Só que há uma diferença muito importante nisso aí, que com a lote foram ampliadas as possibilidades de terraplenagem e mineração na área urbana de Joinville. Não que não existisse antes, mas agora esse leque aumentou. E por isso essa desconfiança de muitos críticos, a gente até viu a manifestação do vereador ali, que muita gente que tem uma área hoje que não pode ser utilizada pela Cota 40 vá fazer uma mineração ou terraplanagem, pensando no futuro em reutilizar a área para um outro tipo de empreendimento, desde que o zoneamento ali no entorno permita. É por isso que tem essa emenda do vereador James, baseada no Estatuto da Cidade. Olha, houve essa valorização do imóvel, o Estatuto já prevê. Se houve isso aí, então paga a prefeitura para ter um ganho, digamos assim, mais coletivo, não só do dono do imóvel. E também tem a OAB apontando algumas restrições em relação à redação do texto. É por isso toda essa polêmica, Rafael. E lembrando que a Cota 40 em Joinville é no nível do mar. Não é somente morros que ela é atingida. Muitas partes de Joinville que estão em áreas mais altas, basta ali 20, 25 metros do nível da rua e já está encaixado como Cota 40. É essas as áreas hoje que podem vir a ser utilizadas caso esse dispositivo da prefeitura seja aprovado. O que vai ser difícil, ele pode vir a ser aprovado sim, mas com certeza deve ser feita assim algumas modificações que do jeito que está ele ficou bastante abrangente, abre bastante o leque, Rafael. É um assunto complexo, como você mesmo disse, até para a gente entender nessa vida, mas é um assunto importante para a cidade, né, que imagino que muitas pessoas, envolve muitas pessoas, por isso o Jornal do Almoço vai continuar acompanhando. E muitos interesses, né, Rafael? Em tendo novidades, a gente traz aqui no Jornal do Almoço. Obrigado, seu Pedro.